Como você faz o dimensionamento do seu IDR, ou seja, do seu interruptor diferencial residual. Embora o IDR não tenha a função do disjuntor termomagnético, que é fazer o seccionamento quando a corrente atinge um certo limite, você também precisa dimensionar a corrente elétrica dele. Isso mesmo, ele tem que ser compatível com o seu circuito. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você faz esse dimensionamento, como que você escolhe. E eu vou te mostrar também várias aplicações diferentes. Você tem várias situações onde você vai utilizar esse mesmo equipamento. Então primeiro você precisa saber exatamente para qual finalidade que você está utilizando. Porque isso vai impactar diretamente no seu dimensionamento. Então segue esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua carreira. E aí, beleza? Nelson Barbosa aqui, seja muito bem-vindo. E antes de eu te falar aqui como você vai dimensionar o seu IDR, primeiramente, qual que é a finalidade dele e por que tem tanta dúvida em relação a esse item? Deixa eu te mostrar um aqui de perto. Este daqui, ele é um IDR monofásico e também bifásico. É isso mesmo. Quando a gente fala de disjuntor monofásico, você lembra desse carinha aqui. Quando a gente fala do disjuntor bifásico, você lembra desse carinha aqui, que ele é duplo. Agora, o IDR, ele pode trabalhar aqui tanto monofásico quanto bifásico. Calma só. Para você trabalhar com ele monofásico, você vai passar o seu neutro da instalação entrando por aqui, saindo por aqui. A sua fase entra por aqui e sai por aqui. Então aqui você está trabalhando com circuito monofásico utilizando o seu IDR. Esse mesmo IDR, se você quiser trabalhar bifásico, fase, geralmente é muito utilizado em chuveiro. Em vez de você colocar um neutro, você vai colocar as duas fases e sair com as duas fases embaixo e levar para o seu circuito, levar para o seu chuveiro, para o seu equipamento. Então esse carinha aqui trabalha das duas maneiras. Agora, se você falar, cara, eu quero colocar na minha instalação, só que eu quero passar as duas fases e o neutro. Eu não quero utilizar ele para ligar somente uma carga bifásica. Eu quero ligar ele em uma carga bifásica, mas eu também vou ter cargas monofásicas. Calma, falei bastante informação, mas pensa comigo. Você pode utilizar o IDR para um circuito exclusivo, igual eu acabei de te dar o exemplo do chuveiro, mas você também pode utilizar para grupos de circuito. Por exemplo, a norma pede para que todas as áreas molhadas, por exemplo, lavanderia, tomada lá da garagem, chuveiro, tomadas ali da bancada, tomadas ali da pia, que são áreas molhadas, que corre o risco de você levar um choque por estar com a mão molhada, por estar com o pé descalço, ou área que pode tomar chuva, igual na lavanderia, numa área aberta, numa iluminação externa. Todos esses ambientes que estão propícios a pegar água, você deve utilizar o IDR. Então você pode utilizar o seu IDR para esse grupo de circuito. Então, se nesse grupo de circuito, por exemplo, você tem uma tomada 220 na sua lavanderia, beleza? Você tem a sua iluminação da lavanderia que é 127, você tem as tomadas da sua cozinha que é 127. Então aí você vai utilizar um IDR que comporte tanto as fases quanto o neutro, porque você tem circuito 220, né, usando as duas fases, mas você também tem circuito que é 127, usando uma fase e um neutro. Então aí esse carinha aqui já não serve. Você precisa usar esse daqui, que é o DR tetrapolar, que você pode utilizar até 3 fases e o neutro. Então com ele você consegue passar lá as suas duas fases tranquilo e também consegue passar o seu neutro. Então nesse caso você utilizaria ele para um grupo de circuitos. Aí você fala assim, Nelson, eu quero utilizar o IDR para um grupo de circuito, só que é somente com carga 127. Quero colocar para as tomadas da minha lavanderia, para a tomada da cozinha, para a minha iluminação externa. Então eu não vou ter 220, vai ser só cargas monofásicas. Aí você consegue utilizar esse carinha aqui tranquilamente. Você vai colocar uma fase e um neutro. Na saída dele aqui, você vai colocar o neutro num barramento exclusivo desse circuito. E a fase você vai derivar entre esses disjuntores. Lembrando que você não vai poder compartilhar esse neutro com outros circuitos da casa que não está passando pelo DR. Se você fizer isso, ele vai desarmar na hora. Aí você fala assim, beleza, então vamos lá. Qual DR que eu vou utilizar? Se você estiver dimensionando o DR para o seu chuveiro, por exemplo,
e o seu chuveiro lá pede um disjuntor de 40 ampere, você vai colocar o disjuntor termomagnético de 40 ampere, igual o seu chuveiro pediu, mas você também vai colocar o IDR em série com ele aqui, ó, de 40 ampere. Ele tem que ser da mesma capacidade de corrente elétrica ou acima. Você nunca pode colocar abaixo. Por que eu não posso colocar abaixo? Vamos supor o exemplo de 40 ampere. Você pegou, colocou o seu disjuntor de 40, perfeito. Mas você colocou um IDR de 20. Você fala assim, vou colocar um IDR de 20 que é o que eu tenho aqui. O que vai acontecer? Vai passar lá 30 ampere, 35 ampere, às vezes até 40 ampere. O seu disjuntor termomagnético não vai desarmar, porque ele é para 40, então ele vai desarmar só com uma carga acima. E o seu IDR vai estar sofrendo, porque ele foi projetado para suportar até 20 ampere de corrente, e não 40, não 35. Então ele vai danificar. Então você precisa fazer o seu IDR ser compatível com o seu disjuntor termomagnético. Se você está utilizando para esse circuito um de 40, os dois coloca de 40. Simples assim. Agora, se você está utilizando o seu IDR para um grupo de circuito, aí você precisa fazer um cálculo como se você estivesse dimensionando um disjuntor geral. Porque, para pensar, você está utilizando o seu IDR para comandar um grupo de circuito inteiro. É a mesma coisa que fosse um quadro de distribuição com um disjuntor geral. Você tem carga que pode estar ligadas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode estar utilizando o seu chuveiro, estar utilizando um air fryer, algum equipamento lá em cima da sua pia. Às vezes a máquina pode estar lá lavando roupa. Então você tem que levar em consideração essas aplicações. E se você quer saber mais como você dimensiona um disjuntor geral, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, porque tem algumas regrinhas que você precisa levar em consideração. Então você pode utilizar o IDR tanto para um circuito exclusivo, igual eu te dei o exemplo do chuveiro. Você pode utilizar ele para um grupo de circuito e você também pode utilizar para a sua instalação inteira como um geral. Você tem o seu disjuntor termomagnético geral do quadro, você passa pelo seu IDR geral do quadro e de lá divide para todos os seus circuitos. Isso funciona, é permitido por norma, mas você precisa tomar alguns cuidados e se atentar em algumas possibilidades. Pensa que você está viajando, não tem ninguém na sua residência e aí está chovendo bastante, molha uma tomada lá da lavanderia, uma tomada lá da área externa e acaba dando alguma fuga de corrente elétrica e o seu IDR faz o seccionamento, vai desligar a sua casa inteira. E pensa, a sua geladeira vai desligar, seu micro-ondas vai desligar. O mais crítico é a geladeira, porque você pode perder todos os alimentos que você tem lá guardado. Então, se você não tiver na sua residência e acontecer algo desse tipo, pode ser prejudicial. Sendo que se você estivesse utilizando o IDR somente para um grupo de circuito, as tomadas da área externa, a tomada da lavanderia, as tomadas da pia da cozinha, o chuveiro. Se acontecesse o seccionamento desse circuito e não tivesse ninguém na sua casa, não tem problema nenhum, não tem nada que vai te prejudicar. Por exemplo, se fosse no grupo de circuito geral, né? Voltando, né? Mais um exemplo, além da geladeira, eu vou te dar mais um exemplo, mais uma situação. Você está colocando lá o seu IDR para toda a sua instalação. O que pode acontecer? Se você tiver um sistema de câmera, ela vai parar de funcionar, porque vai cortar toda a energia da sua instalação, vai desligar, desalimentar todos os circuitos. Então isso pode ser prejudicial. Se você tivesse colocado somente para um grupo de circuito, não ia ter problema nenhum, porque você coloca os circuitos das áreas molhadas, que muitas vezes não vai ser crítico se ele desarmar e você não tiver na sua residência. Se você quer um pouco mais de exemplos, um pouco mais de detalhes sobre esses tipos de aplicação do IDR, quais são as consequências, para você pensar em toda a visão ali de uma instalação elétrica e fazer um projeto, fazer um planejamento melhor, coloca para mim aqui nos comentários que eu trago um vídeo exclusivo para isso. Este vídeo aqui eu quero te passar mais sobre como é o dimensionamento do IDR. É bem simples, você precisa buscar sempre utilizar ele da mesma corrente elétrica, a mesma capacidade do seu disjuntor termomagnético. O IDR ele nunca vai trabalhar sozinho, então ele sempre vai estar trabalhando em conjunto com algum disjuntor termomagnético.
seja o geral, seja exclusivo de algum circuito, ou até mesmo de um grupo de circuito. Você também pode utilizar ali um segundo geral dentro do seu quadro, um geral somente para aquele grupo. Existem várias aplicações. Se você quer mais exemplos sobre isso, de como você pode distribuir o seu quadro, como você pode fazer esse planejamento, como você pode fazer um projeto mais bem executado e à prova de falhas, coloca para mim aqui nos comentários que eu trago um vídeo mais elaborado sobre isso. Eu posso até programar uma live para a gente trazer todos esses detalhes. Coloca para mim aqui nos comentários desse vídeo. O que eu quero te deixar bem claro aqui é que o seu IDR ele tem que ser da mesma capacidade de corrente elétrica do seu disjuntor termomagnético, que ele está trabalhando em conjunto, ou acima. Ele nunca pode ser abaixo, para não correr o risco de danificar o seu equipamento. Então, cara, colocou um disjuntor de 40, a regra é clara, coloca um IDR de 40. Simples assim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Aqui na descrição tem o link da nossa apostila completa para você aprender a dominar as instalações residenciais. Está numa condição exclusiva. A gente também tem o nosso curso completo, que é a nossa formação de eletricista instalador, com acompanhamento, com suporte no grupo do WhatsApp. Então, se você quer aprender a ganhar 3, 4, 5 mil reais todos os meses trabalhando como eletricista profissional, não perde essa oportunidade. O link está aqui na descrição. Um forte abraço e até a próxima.